te agradecemos, Pai, por cada uma dessas crianças que estão aqui no teu altar, que estão diante de ti, que te amam, que têm crescido, Senhor, em conhecimento de quem tu és, de que tem, Deus, amadurecido um relacionamento contigo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque da boca dos pequeninos, ó Deus, daqueles que mamam, tu suscitaste força. Obrigada, Senhor, porque eles são teus e que eles continuem, Senhor, a te conhecer, a te amar. E consagramos esse momento, Senhor, esse restinho de noite onde eles estarão em suas salas. Te agradecemos, Senhor, pelo mês de outubro, porque cada um deles foi ministrado ainda mais nesse lugar, Senhor, tão especial, que eles têm comunhão uns com os outros, ó Deus. Obrigada, Pai. Te agradecemos, os liberamos na Tua paz, que seja uma noite ainda mais poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Matheus, eu quero falar com vocês algo que parece simples, mas tem um poder enorme, as palavras. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 18, 21. Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. No poder da língua, o que a bem utilize é como de seu fruto. Sabia que aquilo que a gente fala pode trazer vida ou morte? É isso mesmo. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder e que com elas a gente pode construir ou destruir. Quando eu digo coisas boas, tipo, você é especial, vai dar tudo certo, Deus está com você, essas palavras trazem alegria, força para quem ouve. Mas se eu digo coisas ruins como você não consegue ou você é um fracasso, essas palavras machucam e deixam o coração triste. Por isso a gente precisa pensar antes de falar, porque a nossa boca pode abençoar ou ferir alguém. Imagina que cada palavra que você fala é uma sementinha. Se eu planto palavras boas, como amor, fé, esperança, eu vou colher coisas boas. Mas se eu planto palavras ruins de raiva, dúvida ou reclamação, o que vai nascer é tristeza. Então a escolha é nossa. O que eu quero plantar com as minhas palavras? Jesus também usava palavras com poder. Quando ele disse, levanta-te e anda, o homem foi curado. Quando ele falou, mar, acalme-te, o vento e as ondas obedeceram. Quando ele disse, Lázaro, veio para fora, o morto reviveu. Viu só, até Jesus mostrava que a palavra falada com fé muda tudo. Eu posso só ter 8 anos, mas Deus também me ouve. Quando eu oro, quando eu canto, quando eu declaro algo com fé, Deus presta atenção e o céu se move. Então eu quero usar minha voz para abençoar a minha família, os meus amigos e toda a minha igreja. Agora vamos fazer uma dinâmica. Agora vamos fazer uma coisa bem legal juntos. Olha para a pessoa que está do seu lado e você vai contar o que você falou de bom e aconteceu. Pode começar. Você vai virar para a pessoa que está do seu lado, vai contar algo que você declarou e aconteceu. Alguém lembra? Eu declarei, que eu falei de bom e aquilo aconteceu.
só, as palavras têm poder. E quando a gente fala com fé, quando a gente ora acreditando, Deus escuta e faz acontecer. Então, o que a gente aprendeu até agora? Que o poder da palavra está nas nossas bocas. E se eu preciso ver coisas boas acontecerem, preciso falar coisas boas. Que as nossas palavras sempre tragam vida, fé, esperança e amor. Que nunca falte palavra que abençoe os outros. Eu sou pequeno, mas minhas palavras fazem coisas grandes acontecerem, porque eu creio no poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos na semana, né, onde comemoramos a Reforma Protestante. E eu creio que o tempo de reforma acontece quando a palavra se torna soberana, amém? E a gente estava conversando sobre isso essa semana. Não era nem eu nem ele que ia ministrar hoje. E aí ele disse: pai, eu queria pregar. Eu fiz: tá, a gente marca um dia. Ele fez: não, é domingo. Ele é assim, né? Aí eu disse: não é comigo, você tem que ligar para o conselho da igreja. Ele reuniu o conselho, pediu autorização. Aí ele: deixa agora. E na hora ele liga e fala. Aí eu disse: por que você quer falar sobre isso? Né? Ele fez: é porque eu vejo que aqui em casa vocês falam muito sobre o poder da palavra. E a gente fala mesmo: olha, a palavra tem poder e declara. E quando a gente pensa, né, na reforma protestante, a gente pensa que nós como igreja, como ser humano, nós precisamos ser reformados na palavra, amém? Precisamos ser reformados. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Ele fez uma introdução top, viu? Que eu vou seguir a introdução dele. Em Hebreus 11:3, Hebreus 11:3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Se você encontrar, você diz amém, dá um glória a Deus. A Bíblia fala que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem ou que não existiam, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Deus, para sermos ministrados pela Tua Palavra, Pai, para sermos cheios da Tua Palavra, para declararmos a Tua Palavra, para deixar que a Tua Palavra, Deus, transforme a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai. E nós nessa noite queremos sair daqui não conhecendo o poder da palavra, mas utilizando do poder da palavra e vivendo em nome de Jesus. Amém. Porque o versículo que Mateus escolheu não foi que a morte e a vida está o quê? No poder da língua. O que bem utiliza vai comer do fruto. E aí eu gosto sempre de fazer uma análise do texto, né? Então, se eu estou dizendo que o que bem utiliza come do fruto, o que mal utiliza vai comer de outro fruto. Então eu tenho que entender que minha palavra ela pode sair morte ou pode sair vida. Não tem outro meio termo, ou sai morte ou sai vida. Então a gente precisa entender que precisamos ser reformados nessa noite pela palavra, para que só faça o que? Sair vida da nossa boca, em nome de Jesus. Mas o que é ser reformado pela palavra, né? O que seria isso, né? A palavra reforma, né, vem do latim, né, reformare, que é dar uma nova forma. Quem já passou por reforma em casa sabe o que é. Né? A reforma às vezes é pior do que uma construção, né, doutor? Os arquitetos aí, né? A reforma às vezes é pior do que uma construção, porque gera uma bagunça, gera um caos, para depois ver algo se restabelecendo. É o que? É tomar uma nova forma, é refazer. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre o oleiro, que ele, em vez de ajeitar o vaso, ele não consegue ajeitar o vaso. O que ele faz? Ele quebra e faz de novo. Se tiver uma pedrinha, se tiver imperfeito ali, né, o barro, ele vai ter que quebrar e começar de novo. Se for colocar aquele vaso no forno imperfeito, ele vai fazer o quê? Vai rachar, vai quebrar, não vai sair perfeito. E o Senhor é especialista em reformas, amém? Diga assim: eu sirvo um Deus que é especialista em reforma. Aleluia.
né? E esse movimento, né, que a gente fala nas escolas, né, nas escolas cristãs, né, porque as outras escolas é o quê? Halloween, né, muitas vezes. Nós cremos que 31 a gente celebra o quê? A reforma protestante, onde a palavra é só a palavra que gera vida, amém? E entre as 95 teses ali colocadas por Lutero, fala muito de quê? De arrependimento, amém? De palavra e de Cristo sendo o centro da nossa vida e dos nossos posicionamentos para a glória de Deus. Essa reforma é algo que nunca termina, eu creio, porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra vai completar na gente, amém? Eu não estou completo ainda e creio que você também não. Estamos no processo. Até a volta de Cristo vamos sendo reformados por Ele. Para quê? Para sermos a imagem e semelhança do nosso Criador. Nós já somos, né? Mas a gente olha no espelho, eu costumo dizer que como é que o Senhor pode falar uma palavra tão difícil dessa, dizer o seguinte: ser santo como eu sou santo. Não é uma exigência do Senhor, né? Ser de santos, por quê? Sem a santidade ninguém verá a Deus. E toda vez que eu fico pensando, como é que eu vou ser santo como Deus é santo? Como é que eu vou... E aí eu olho no espelho e digo assim: eu estou sendo santo como Deus é? Qual vai ser a resposta? Vocês acham? Não. Então eu preciso melhorar. Amém? Aí no outro dia eu acordo de manhã e todo mundo olhando no espelho: eu estou sendo santo como Deus é santo? Não. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser reformado todos os dias para a glória dele, amém? Com certeza eu não sou quem eu gostaria de ser, ou que muitos gostariam que eu fosse, mas com certeza eu já não sou mais quem eu era, e eu creio que você também não, amém? Todos os dias um pouco mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa meta, é o nosso alvo, é a nossa busca constante no Senhor. Aleluia. E outro versículo que não precisa abrir, né? Mas está lá em João 14, 21. Fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. A gente está falando de palavra, amém? E os mandamentos que Jesus está falando aqui é o quê? A palavra dele. E muitas vezes a gente fala: eu amo a Deus, né? Eu amo o Senhor, eu creio no Senhor como Salvador, né? Mas a gente esquece, né, que eu tenho que crer no Senhor como Senhor, que é quem manda, e como Salvador, que é quem salva. E muitas vezes só escolhe o Senhor que salva. O Senhor que salva. Mas nós devemos servir ao Senhor, que é o nosso comandante, o nosso general, aquele que tem a palavra. E Jesus fala: não adianta falar que me ama se não guardar os meus mandamentos, não guardar a minha palavra. E já 1 João 2, 3 e 6 fala que aquele que está nele deve andar como ele andou. E a gente vai andar como? Segundo a palavra dele. Efésios fala muito nisso, né? Em andai, como devemos andar, como devemos caminhar. Reformados pela palavra. Nós entendemos que a palavra tem poder. Nós entendemos que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Mas nós temos que entender que existe uma palavra muito maior sobre nós que deve fazer com que a gente ande diferente. Se não andar diferente, não fez. Eu posso, por infusão ou inferência aqui, né, eu posso entender que eu não amo a Deus. É só algo da boca para fora. Se eu não tenho um mandamento e guarda, são duas atitudes. Não adianta só ter. A gente tem, né? É a geração que mais tem Bíblia em casa, eu creio. Num país como o nosso, né? Que não tem perseguição ainda, né? Que alguns lugares não pode ter Bíblia. Mas a gente tem Bíblia no celular, Bíblia no computador, Bíblia no iPad, Bíblia em linguagem de hoje, não sei o que, lá e tal. É a que mais tem Bíblia. É a que mais tem mandamento. É a que mais tem palavra. Mas talvez seja só o Logos, só a palavra, e não o Rema, que é a revelação, que é aquele texto que o Espírito Santo traz do Logos, que ele transforma numa revelação para você, um insight que vem, o Rema. E talvez ainda mais difícil, é outra derivação da palavra, que é a palavra que se chama palavra davar. Então a gente já conhece o Logos, a gente ouve muito falar no Logos, né? Do Logos de Deus. A gente ouve muito falar no Rema do Senhor. Mas a gente pouco ouve falar no davar,
do Senhor. Abre lá em Salmos, agora eu queria que você abrisse Salmos 33. Salmo 33, 6. Diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pela palavra do Senhor, a parte A, diga que o quê? Foram feitas os céus. E aí, eu tenho, né, no meu aplicativo da Bíblia, eu clico em cima da palavra, ele tem um dicionário, né? Mas se você não tiver, você pode pesquisar. Aí não é nem logos e nem rema. Aí eu davá. Jonathan, o que é isso? O que significa isso? O davá é como se fosse a mistura do logos com rema. O logos é a revelação do Senhor. O rema é o quê? É a palavra revelada. E o logos é aqui, a palavra falada, é o que está na Bíblia, o logos. E o davá é aquilo que nem revela e nem já existe. Ele cria do zero. Uau! O davá, ele cria do zero. E tudo que Deus cria, Ele cria como? Ele criou como? Falando. Amém? Haja luz. Haja firmamento. E eu, como um servo do Senhor, como aquele que nós lemos aqui no começo, que devo o quê? Ter os mandamentos dele e guardar. Como é que eu devo criar nossa realidade? Como é que eu devo criar nossa realidade? Falando. Parece loucura, né? E muitas vezes pode ser mal interpretado. Talvez seja uma prepotência, né? Talvez você quer mandar nas coisas. A Bíblia fala que se permanecermos nele e as nossas palavras, a palavra dele permanecer em nós, o que acontece? Vou pedir o que quiser e será feito. Aí vai dizer, e se eu pedir alguma coisa ruim? Pode surgir. Não tem como. Se eu estou nele, a palavra dele está permanecendo em mim, a minha vontade vai estar alinhada com a dele. Agora, se eu não estou permanecendo nele, a palavra dele não permanecer em mim, eu vou pedir alguma coisa e não vai acontecer. Então, se eu estou pedindo uma coisa e não está acontecendo, é porque o quê? Eu não estou nele. Eu tenho que buscar a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Aí sim, quando eu liberar uma palavra, ela vai criar uma realidade nova. A morte e a vida estão no poder. Com a palavra eu posso matar alguém. Eu posso matar um ministério. Eu posso matar um sonho. Eu posso matar um casamento, uma palavra que eu falo na hora errada, no lugar errado, no momento errado. Eu posso matar uma igreja com uma palavra. Mas também eu posso dar vida e fazer do nada acontecer. Mas eu não sou Deus, mas Jesus falou que eu iria fazer coisas maiores do que ele fez. Elias fez coisas tremendas. Eliseu, mais ainda. A porção de Eliseu estava o quê? Era dobrada, né? De Eliseu. E se a gente for estudar os milagres de Eliseu, estavam muito alinhados com os milagres de Jesus, né? Multiplicação. Os milagres estavam bem alinhados com os de Jesus. Já era algo que estava sendo preparado, amém? E agora a igreja dos últimos dias? Falar feito o pastor Thompson, eu estou pregando para a igreja que vai ser arrebatada. A igreja dos últimos dias é uma igreja que tem que criar a realidade através da palavra. É através do que a gente declara com fé e é vivendo. Foi o que Mateus disse, eu quero falar sobre isso que vocês falam muito. E ele usou até uma parte que ele diz assim, é porque o pai diz assim, olha, cuidado aí que você vai cair, eu pego e caio. Ele usou esse exemplo, vê.
porque a gente consegue ver, né, lá na frente. A gente sabe que é perigoso, né? Aí depois ele já sabe, não olha pra mim, eu não vou dizer, tá vendo, não. Eu não faço nada, ele já sabe. Que o pior é isso, né? Eu avisei, né? É a parte mais chata, né? Da repreensão é depois você dizer o quê? Eu avisei. Dá uma raiva, né? Mulheres, não façam isso, dá raiva, viu? Maridos, também não façam isso, dá raiva nelas. Eu falei. Eles já sabem. Porque o Espírito Santo está em nós, amém? E a palavra permanece em nós. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Tudo que Deus cria falando. E tudo que Ele reforma, Ele fala outra vez. Aleluia. Agora eu preciso crer e entender que tem áreas da nossa vida que só vão ser reformadas se eu parar de murmurar, se eu parar de declarar palavras de morte e começar a mudar o meu linguajar. Isso não é viver alheio da realidade, não, gente. Isso não é viver como um sonhador que esquece, né, do que está acontecendo, né? Não é pensamento positivo. Pensamento positivo, eu gosto de dar um exemplo, né? Tem um animal aqui, um bicho, eu fico, pensamento positivo, ele não vai mexer comigo. Ficar só com pensamento positivo. Não, pensamento positivo é olhar, ter cuidado e sair, e declarar, não vai acontecer, e fazer alguma coisa. Não é? Pensamento positivo não é você... Eu me lembro do Desperta Jovem, do pastor Rogério Maruti. Eu estou plantando, né, manga, coquinho, e vai nascer manga rosa. Eu digo, em nome de Jesus, eu vou fazer jejum, vou fazer oração, com pensamento positivo vai dar certo. Nunca que vai nascer manga rosa ou manga espada. A semente que eu plantei, Mateus falou, né? Que as palavras são o quê? Sementes. Eu estou plantando a coisa, eu vou lá orando, vou fazer jejum, vou fazer campanha, vigília para acontecer algo. Não vai. Existem princípios. E princípios, eles existem para serem cumpridos. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam sem cumprir o princípio. E conhecer a palavra faz a gente conhecer os princípios que move o Senhor. E o Senhor se move pela palavra dele. Porque ele fala o quê? Porque ele vela em cumprir a palavra. Ele não se move pela minha necessidade. Porque Jonathan, coitadinho, ele está com a necessidade ali. Não, ele se move pela palavra dele. E quando eu declaro a palavra dele, que diz assim, Senhor, estou em dificuldade, mas tua palavra diz que Davi foi moço e é velho, foi velho, já morreu, mas ele nunca viu um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra, e essa palavra é para a minha família. Deus vai se mover por quê? Pela minha necessidade ou pela palavra dele? Que não volta vazia e cumpre o propósito. Que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Precisamos viver a palavra. Precisamos crer na palavra, amém? A palavra que criou o universo pode criar a nossa vida e fazer uma nova história em nome de Jesus. E esse davar do Senhor, essa palavra que faz algo novo, ele faz 3 correções em nossa vida. 3 correções. Quais são as delas? Primeiro, ele corrige a nossa visão. Diga assim, a visão. Por quê? Porque ele tira o olhar da circunstância e coloca o olhar na promessa. Amém? Porque se a gente olhar para as circunstâncias, ó, Jesus na causa. Mas quando a gente lembra que tem uma promessa, eu paro de focar nas circunstâncias. Que as circunstâncias, elas são dolorosas muitas vezes. A realidade é dura. Mas aí eu tenho uma escolha. Quando eu olho a realidade, eu vou continuar acomodado, ou eu vou continuar crendo que existe uma promessa e eu vou perseguir essa promessa? Qual é a tua escolha nessa noite? É a realidade, mano. Tu tem que aceitar a realidade. Essa realidade é a promessa de Deus para a tua vida. Se for. Agora, se não for, continue crendo. Amém? Continue crendo. Eu me lembro que no trabalho algumas pessoas faziam essa pergunta. Me via meio assim estressado. Aí dizia, Jonathan, você está desmotivado? Né? Aí eu dizia, desmotivado nunca. Eu estou insatisfeito. Desmotivado nunca, eu estou insatisfeito.
E aí, Jonathan, e aí você tá aí com raiva de Deus, não sei o que, desmotivado com o Senhor? Não, eu estou insatisfeito com a minha circunstância atual, porque eu sei que essa aqui não é a promessa de Deus na minha vida. Mas eu não vou parar de amar ao Senhor e deixar de servi-lo e deixar de continuar crendo que Ele tem uma palavra sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. E nós vamos viver isso em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então ela corrige a nossa visão. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém? Então eu tenho fé, eu olho a coisa, eu estou vendo a realidade. Mas eu continuo vendo algo além da realidade. Estou vendo o Senhor, amém? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você está vendo a realidade, eu estou lutando com aquilo, não. É contra principados e potestades, que quando acontecer a vitória, o Senhor muda a realidade. E as pessoas começam a dizer, foi do dia para a noite. Foi do dia para a noite que você viu a mudança. Mas é algo que foi construído noites e noites aos pés da cruz do Senhor, continuando crendo que Ele faz, amém? Aleluia. E Jeremias fez isso, né? Jeremias, quando foi chamado pelo Senhor, o Senhor chamou ele para primeiro mudar a visão de quem ele era. Quer dizer, que não sabia falar, não era? Ele não sabia falar, que não passava de uma criança, mas Deus disse que ia dar uma palavra para ele, para quê? Para arrancar, para derrubar, para construir. Vê que missão dura. E a primeira coisa que ele falou foi que eu não sei falar. Tem a ver com o quê? Eu não sei criar essa realidade. E foi isso que ele disse. Não é que ele era somente uma criança, um pequeno que não sabe falar direito, ou que não sabe usar as palavras bem. É porque ele não sabia como criar essa realidade. Mas o Senhor falou que era o quê? Que era Ele que colocaria as palavras na boca. Então você vai pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, coloca as palavras certas na minha boca, para que eu possa orar eficazmente, para que eu possa declarar aquilo que está no seu coração, para que eu possa entender do Senhor, porque a palavra diz que o que ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Eu tenho que entender o que é que está acontecendo no céu, e eu vou ligar aqui na terra, porque o Senhor nos deu a chave, amém? Foi isso que Deus falou, que Jesus falou ali com Pedro: eu te dou a chave. E a chave faz o quê? A chave abre um novo caminho, um novo destino, uma nova estação, né? Agora eu preciso entender o quê? Que Pedro teve que entender que Jesus era o quem? Era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque não adianta o que os outros dizem que eu sou. Aí todo mundo falou, né? Um acha que tu é Elias, outro acha que é um dos profetas. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, e quem é Jesus para você? E se você não treinar seus filhos, né, para a faculdade, para ir para fora, até para a escola, meu ensino médio, ensino fundamental, você vai dizer, o que é isso de ser crente? Quem é Jesus para você? Se ele não souber dizer, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que me salvou, ele vai dizer, vai dar opinião que ele escuta. Eu ouvi falar, mas eu não só ouvi falar, eu conheço o Senhor de andar com Ele. Eu ando com Logos, com o verbo vivo que a gente cantou, né? Aleluia. E aí Jeremias, ele não sabia falar, não sabia criar essa realidade, mas Deus falou que Ele colocaria a palavra na boca de Jeremias para arrancar, né? Para derrubar e para construir. É isso que a gente faz no Desperta Brasil. A gente declara, libera palavras, e o Senhor faz a parte dele, amém? O Senhor faz a parte dele. Ele só não pode fazer uma coisa. Sabe a única coisa que Deus não pode fazer? Quem sabe? A única coisa que Deus não pode fazer? A minha parte, a tua parte. Não é nem que Ele não pode, Ele não quer e nem vai, porque Ele trabalha em parceria conosco. A gente faz a nossa parte. Acho que o pastor falou algo sobre isso alguns domingos atrás, sobre fé, né? Que a fé é o que? A nossa resposta àquilo que Deus já falou. Quando eu dou a resposta, eu tenho fé. Enquanto eu digo assim, eu sei que se eu fizer isso, Deus vai me abençoar, e não fizer nada, então eu não creio. Eu só falei que cria. Mas quando eu faço, eu provo que eu creio.
Diga assim, eu provo que eu creio. Diga assim, eu provo que eu creio quando eu faço. E aí muitas pessoas dizem assim, a fé é colocar um passo no escuro, né? Não sei o quê. Não, é você colocar um passo sabendo que Deus vai arrumar um jeito de colocar, porque eu estou tendo fé. Mas não é uma fé cega, é uma fé que entende quem Deus é e como Deus se move, e a gente se move junto com Ele, amém? Não é aquela pessoa que vai comprar um negócio e bota o cheque fé datado, né? Antigamente, é pela fé, eu estou comprando aqui pela fé, de fazer coisas irresponsáveis. Não, é comprar sabendo que Deus vai ajudar, mas você vai ter que planejar também. E Deus vai dar força, vai dar capacidade, vai dar inteligência, vai dar a unção para que a gente possa se mover. Então a gente não pode. Isso gera o quê? É um nível de maturidade que nós temos que alcançar. O imaturo diz assim, eu tenho fé, e começa a fazer coisas, né, imaturas em nome da fé. Mas a gente que permanece nele, a gente que anda com ele, e a gente que tem a palavra permanecendo em nós, as nossas atitudes vão mudar em nome de Jesus. Então ele corrige a visão, corrige a nossa identidade, que eu não sei falar, eu não sou capaz. E a gente corrige na prática. Existe uma correção prática, que é o quê? A troca de murmuração pela declaração. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa corrigir a nossa visão nessa noite. Que o Senhor possa corrigir a nossa identidade. Da gente acha identidade de quem eu sou, né? A de capacidade, o que eu posso fazer e se eu mereço, né? O inimigo vai tentar afetar essas 3 áreas da nossa identidade, né? E é isso que ele fez com Jesus. O que é que Jesus ouviu? Uma palavra. De quem? De Deus. Lembra? Palavra. E qual era a palavra que Jesus ouviu? Tu és o quê? Meu filho amado. Aí o que é que o inimigo faz? Qual foi a palavra que o inimigo lança? Se tu és o filho de Deus, faz isso. Lembra? Fazer para ser. Ele diz, não preciso fazer nada para mostrar quem eu sou. Eu sou porque o Pai falou. Você é porque o Pai falou. Se tu és filho de Deus, está aqui todos os reinos, né? Porque eu te dou se você me adorar. E Jesus falou, mas está escrito. Ele conhecia a palavra, amém? O inimigo, ele usa a palavra também para enganar a gente, muitas vezes. O dia desse eu preguei num café com pastores, eu falei sobre isso, que Paulo, ele alerta a igreja contra um falso, né? O Daniel estava lá. Um novo evangelho, né? Um novo Cristo e uma nova doutrina. E que é muito fácil de suportar. Por quê? É um caminho mais fácil. E Paulo diz assim, olha, não me leva a mal, não ache que eu estou doido, não acha que eu estou velhinho demais, não acha que eu estou com falta de sanidade, não. É por zelo, ele diz. Cuidado. Ele chama, o apóstolo Paulo fala do evangelho da serpente. Depois você olha lá. O evangelho da serpente. Por quê? Porque a serpente, ela negou o poder de Deus? Não. O que é que a serpente fez? Ela fez com que Eva ali duvidasse do caráter de Deus. Por quê? Deus disse que se comer... Não, ele falou isso mesmo. E é isso que estão querendo fazer com a palavra de Deus por aí, gente. A palavra que precisa ser o quê? A nosso manual de regra, de fé e de prática. E aí o pessoal fez, é isso mesmo que a Bíblia diz? É tão pesado assim mesmo? Não pode ser mais leve, não. Aí Paulo disse aí que isso é o quê? É um novo Cristo, um novo Evangelho. E é muito fácil de suportar. E ele usa uma palavra assim, vocês suportam com facilidade. Vamos abrir esse versículo para a gente ler. Eu não ia nem abrir, mas a gente vai abrir. Deixa eu procurar ele aqui, que eu tenho ele aqui. 1 Coríntios. Cadê? Deixa eu abrir aqui.
2 Coríntios capítulo 2 Coríntios 11, do 1 a 4. 2 Coríntios 11. Ele está falando de palavra. Ele está falando de reforma. Deixa eu abrir aqui. 11. Tá em que versão? Só para eu botar mesmo aqui. Certo. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais da minha loucura. Vê, Paulo estava louco aí? Não, ele estava só dando uma, né? Vocês podem achar que eu estou louco, né? Mas me suportem, aguentem, né? Portanto, suportem-me. Vai o 2. Eu tenho o quê? Zelo por vocês como um zelo que vem de quem? De Deus. E eu costumo dizer que zelo, né, é muito mais, tá ligado a mais o espanhol, selo, que é ciúme. Esse zelo aí é um ciúme, é ciúme de Deus, né? Não é zelo, não é somente um cuidado, não, é um ciúme aí. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como quem? Uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. E eu temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste de quê? Da simplicidade e da pureza devidas a quem? A Cristo. Pois, se vem alguém que prega a palavra outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Outras versões falam, vocês suportam com facilidade, porque é o evangelho da serpente que engana. Engana quem? A nossa mente. E a nossa mente para trazer o quê? Um novo o quê? Um novo Cristo, um novo Espírito e um novo Evangelho. Ah, Jonathan, é uma heresia? Não. É sutileza. A sutileza da serpente, a palavra, que pode dar vida, mas também ela pode matar. Ou pode, pior, eu acho que é pior do que matar. Porque matar você vai embora logo. Pior é deixar a gente entorpecido, achando que está certo e não está. Porque ele fala que é muito fácil de tolerar, de suportar. Por quê? É mais gourmet. É o evangelho gourmet. Mas a palavra, ela é o que a Bíblia fala? É uma espada, amém? Ela é espada, ela vai dividir juntas e medulas. É uma espada que vai diferenciar quem é e quem não é. Eu amo a Cristo, mas você guarda o mandamento? Não, então você não ama, ponto final. É Jonathan que está dizendo? Não, é Jesus. Quantos creem na palavra de Jesus? Então vocês não vão ficar com raiva de mim, porque Jesus está dizendo que a gente não ama Ele se não guardar os mandamentos dEle. Amém? Agora vamos voltar para a gente concluir lá. A palavra que corrige a nossa visão, identidade e a nossa prática. Se não mudar a nossa prática, não fez nada. Amém? Aleluia. Quando o verbo fala, a Bíblia fala que João 1, né? Fala que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é o Logos do Senhor, que habita em nós, e hoje nós podemos suportar o evangelho da serpente, amém? Porque o Senhor habita em nós. Porque muita gente diz assim, eu sou fraco, a carne é fraca, né? Quantos já ouviram dizer assim, a carne é fraca? Você já falou isso, que a carne é fraca? Sim ou não? Como é que a gente diz que a carne é fraca? Para justificar algumas coisas.
Mas a Bíblia fala que a carne é fraca, mas o meu espírito é forte. Eu consigo vencer a carne, sim ou não? Com a ajuda do Senhor, a gente consegue. É uma luta, mas é declarando a palavra, é crendo na palavra e quem eu alimento mais. Né? Tem uma historinha que fala, o pessoal pergunta assim, um pastor que é bem velhinho, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia, já leu tanta Bíblia? Aí ele fez, rapaz, agora eu não estou lendo tanto como eu li antes não, agora é a Bíblia que está me lendo. É a Bíblia que está me lendo. Por quê? A Bíblia está revelando tudo aquilo que ele precisa mudar, tudo aquilo que ele precisa ser trocado, tudo aquilo que ele precisa se aproximar mais do Senhor. A Bíblia começa a expor a nossa realidade. Sim ou não? É para ser assim. É para ter uma mensagem, você dizer, eita, carapuça caiu, porque eu preciso mudar. Se a gente não sair daqui, cada um na sua devida proporção, lógico, né? Cada um vai atingir a palavra de uma forma diferente. Mas se a gente não sair daqui com a decisão tomada, com algo assim, a partir de hoje eu vou fazer isso, eu tenho que mudar alguma coisa. Porque a palavra faz isso. Se a palavra não nos mudar, eu não vou dizer que a palavra aqui não é poderosa, é a gente que não quer. É a gente que não está deixando abertura para que a palavra transforme, porque ela quer operar algo maravilhoso em nossa vida. Amém? E o Senhor coloca as palavras na nossa boca para esse final de ano. E a gente está nessa sequência, né, de 12 domingos para criar o quê? Um novo 2026. Tudo novo outra vez. Tem que rimar, né? Senão rimar. Tudo novo de novo. E eu só crio algo novo se a mudança começar onde? Nas minhas palavras. Declarar um 2026. O que é que você quer para 2026? Já sabe? Ah, não, estou vivendo aí 2025. Se a gente vive 2025 presente, a gente planeja. A gente vai lá, conhece o futuro, volta e começa a aplicar na prática. Porque tem gente que só está lá no futuro, né? É um ansioso, né? Só está lá. Não, a gente vai lá e volta. Para quê? Para plantar. Mas a gente vê o que Deus tem preparado para a gente em 2026. E é coisa grande. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que essa semana seja uma semana de reforma em nossa vida, Pai. Da mesma forma que o Senhor usou um homem ali, movido pelo Teu Espírito Santo, para dar um basta nos enganos ou nas distorções da palavra, e começar a deixar essa palavra acessível a várias línguas e ao povo, que nós possamos também, com esse acesso à palavra, nós possamos nos apaixonar pela palavra. Porque o profeta Amós fala que nós devemos, vem dias que nós teremos fome e sede. Fome não de pão, nem sede de água, mas pela o quê? Pela Tua palavra, Pai. Somente a Tua palavra é capaz de transformar a nossa vida, transformar o nosso futuro, transformar a nossa casa, transformar os nossos negócios, transformar a nossa igreja, Pai. E nós queremos, Deus, com o poder que o Senhor nos dá, da palavra do Provérbios 18, que traz morte e vida, nós vamos usar para gerar muitas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós vamos usá-la para criar, Deus, uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Para não somente, Deus, declararmos, Pai, mas declararmos e agirmos, Deus, em nome de Jesus, pela fé. Deus, então, onde há ruína, Senhor, em nome de Jesus, faz algo novo, Pai. Se alguns aqui estão em silêncio, Pai, ou não estão ouvindo a Tua voz, Deus, que Sua palavra possa ser algo que seja clara, para que Teus filhos tenham direcionamento para esse fim de ano, Deus, e para a vida deles, em nome de Jesus, Senhor. Porque o Senhor não está em silêncio, o Senhor continua liberando a palavra, mas a gente precisa estar sintonizado, estar atentos, Deus, para ouvirmos, Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Que nós possamos ser essa geração, Pai, em nome de Jesus, que Te ama, que guarda os Teus mandamentos, que anda como Jesus andou,
e que declara a tua palavra, e que fala da tua palavra para todas as pessoas que o Senhor coloca em nossa vida, Pai. Deus, essa mensagem de hoje tem que gerar, Deus, uma ação em nós. Precisamos fazer algo com aquilo que recebemos nessa noite, Pai. Eu não sei o que teu povo vai fazer, Deus, mas eu sei que algo precisa ser feito. Talvez uma simples mudança na linguagem. Talvez, Deus, uma forma de orar, talvez declarando versículos, Pai, em nome de Jesus. Não orando a nossa vontade, mas orando a tua palavra. Talvez, Deus, cantando a tua palavra, Deus, em louvores em casa, Deus, para gerar uma atmosfera, Deus, onde tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Então o Senhor se faz presente no meio dos louvores. Então que haja leitura, que haja declaração, que haja louvor e que haja vida saindo de nós. Porque Jesus falou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Então que da gente também saia virtude e saia poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé um pouco no seu lugar. Depois dessa palavra, que tal você ativar isso na sua vida, amém? Deixa Deus falar com você nesse momento. Deixa Ele ministrar ainda mais ao teu coração. Deixa Ele alinhar a tua vida com a vida dEle. A vida dEle com a tua vida. Adore-o, adore-o, adore-o. Aonde você vê que está terra seca, na sua vida, na sua casa, no seu lar, nas suas coisas, nos seus negócios, nos seus projetos, comece a profetizar. Se você não está vendo nada, comece a declarar a palavra da VAR. Comece a crer. A unção do Senhor está aqui neste lugar. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, abra os ouvidos. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Não peça pelo seu coração. Peça em alinhamento ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, se revela para mim nessa hora. Fala comigo nessa hora, Senhor. Te adoramos. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As
evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Estás aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, Clame, igreja, clame, igreja. que nos envolve. Ele está aqui. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Você adore. Envolve-no, Senhor. Envolve no Senhor. Espírito Santo. Deus vem. Vem, 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 vem. Te desejamos. Vem, vem, vem. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Sim, sim, Deus vem. Sim, vem, vem, Deus. Vem, Deus, e toma o teu lugar. Te desejamos, Espírito Santo. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Atrai a presença dEle. Teu Sim, vem, Deus, faz teu querer. te desejamos. Vem, Deus, em toda a terra, em todo lugar, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Vem com teu reino. Teu reino vem, Senhor. Faz teu querer, inunda a terra. Espírito vem, vem. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Mais uma vez, declare: Espírito Santo vem. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Só a igreja declare e clame ao Espírito Santo. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos.
Vem, Senhor. Ele te convida a sair da borda. Ele te convida a mergulhar. Cada vez que você mergulha na presença dele, uma unção criativa vem sobre você, igreja. Mesmo que na sua mente você diga: não, eu não sei o que pedir, eu não sei como pedir, eu não sei como gerar do nada algo. O Senhor te diz e te convida nessa noite a sair da borda, a sair das experiências superficiais com Deus e você mergulhar no profundo, mergulhar no profundo. E o que é mergulhar no profundo de Deus? É você dizer: Senhor, eis-me aqui, faz o que você quiser comigo. E quando você entende essa dimensão, a unção criativa do Senhor virá. E você vai saber que você não vai estar pedindo por você, pelo seu coração, pela sua mente, pelo que você acha que você quer. Você vai estar pedindo no Senhor, direcionado por Ele. E virá paz. E virá certeza em Cristo Jesus, porque esse é o nosso Deus, o Deus do Evangelho simples e puro. Busque Ele nessa noite. Ele se revela para você nessa noite, com a sua simplicidade, com o seu amor simples, mas com o seu amor transformador. Esse é Jesus. Vai até Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Te adoramos, Senhor. Se você crê e você deseja mais dele, estende as suas mãos assim ao Senhor. Feche os teus olhos para você não se desconcentrar com nada. E creia que Ele está se movendo aqui. Creia que Ele está trabalhando. E comece a receber a presença. Se você sentir de orar por alguém aqui neste lugar, vai até lá. Se você sentir de abençoar alguém, vai até lá. Se você sentir de dar uma palavra para alguém, vai até lá. Se você sentir de pedir perdão, vai até lá. É um novo capítulo do Espírito Santo se movendo na tua vida. Viver o davar do Senhor é um outro nível. E tudo novo outra vez com o davar do Senhor vai ser o teu diferencial, igreja. Mergulha. Ele quer te desbloquear nessa noite. Ele quer te desbloquear nessa noite para você viver algo mais profético, algo mais profundo, algo mais intenso, algo mais real. Se move no Senhor. Se move no Senhor. É tempo de você se mover. A Bíblia fala sobre uns aos outros. Uns aos outros. E barreiras caem quando o uns aos outros vêm. Mergulha. Senhor, vem sobre nós, deixa Ele se mover na tua vida. Que Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. Inunda a terra.
Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a A atmosfera já mudou. Você crê nisso? Você crê nisso? Um tempo novo do Senhor. Creia, creia. No começo dessa semana, hoje, domingo, um novo capítulo começa. Em nome de Jesus. Você crê? Então dê um abraço em quem está do seu lado e diz assim: eu creio. Você crê? Amém? Aleluia. Dá um abraço agora em quem está do outro lado ou atrás de você e profetiza esse tempo novo. Amém. Olha para essa pessoa e diz assim: eu vou ver na sua vida esse capítulo novo e eu vou celebrar com você em nome de Jesus. Amém. Bate aí na mão do teu irmão e dá glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, aplaude mais forte a Ele, porque é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Aleluia, Jesus, te adoramos. Glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho. Pastora Diana, tem uma palavra rapidinha aqui para vocês sobre algo poderoso. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Boa noite, família. Que bênção, atmosfera de bênção, atmosfera de unção. É isso que nós precisamos a cada momento. Queridos, eu tenho algo muito importante para falar com vocês. Vai ser bem rápido, não vou me demorar, mas é muito pontual. Estava lá na sala das crianças e nós estamos chegando agora dia 31 de outubro, na verdade. E tem aí as comemorações, né? Até já o mês já começou, então fazendo as comemorações do Halloween, né? E nós conversamos muito a respeito disso, através dessa história aqui, Halloween, não ao Halloween. Esse aqui é o Bruninho. Então isso aqui foi uma forma da gente levar essa palavra para as crianças, do verdadeiro significado disso. Nós somos uma igreja que nós pregamos a verdade, e nós amamos a verdade, e nós vamos sempre falar a verdade. E é importante que os pais, os responsáveis, eles estejam sabendo realmente o que estão ensinando para as crianças. Amém, queridos? Hoje até em muitas igrejas cristãos estão comemorando o Halloween, estão comemorando essa festa, e as crianças agora estão sabendo lá que teve a origem há centenas de anos atrás, na Irlanda. Não precisa passar não, obrigada. Na Irlanda, e lá eles adoravam a um deus, ao sol. Eles se juntavam, os sacerdotes, os druidas, se juntavam para adorar o sol. E nesse dia 31 de outubro, eles também sacrificavam animais. E eles estavam ali fazendo obras de feitiçaria, de bruxaria. E tudo começou assim. É importante, tudo que nós fizermos, a gente estudar a origem, a gente estudar o significado. Porque o reino espiritual, ele é muito real. O poder da palavra, nós temos ouvido isso a respeito do poder da palavra. E eu achei tão interessante as crianças lá. Queria dar até parabéns aos pais, que elas realmente dizem: não, nós não festejamos o Halloween, até na escola a gente não festeja. Falaram até da reforma protestante. E eu achei muito interessante. Mas o fato é que uma das crianças disse assim: tia Diana, todo lugar que a gente vai, ali em tal loja, tem alguma coisa de Halloween. Eu fui até numa loja comprar algumas coisas que não tinha nada a ver com Halloween, mas era tudo Halloween. E eu disse: gente, vocês não precisam ter medo. Vocês já entram, você já disse, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, o que eu quis mais focar também com eles foi o seguinte: que o Bruninho, ele tinha mania, né? Porque era a semana do aniversário dele, era justamente na semana do Halloween. E ele ia de casa em casa e tinha aquele negócio, né? Gostosuras ou travessuras.
e todo mundo ele está de bruxo aqui, né, vestido de bruxo. E eu disse para as crianças: vocês são príncipes, vocês são princesas do Senhor. E aqui pedindo os doces, né? Enfim, só que na escola dominical uma professora falou que existem outras festas muito boas que você pode comemorar, Bruninho. E está aqui Bruninho aprendendo na escola dominical. Aqui o Natal, a Páscoa, o nascimento de Jesus, né? Que festa linda, que festa aqui da Páscoa, a ressurreição de Jesus, a morte, a ascensão de Jesus. Então nós falamos da origem ali do Halloween para as crianças, mas a gente focou muito em festas que elas podem ir, podem comemorar. Então nós queremos fazer um convite aos pais, aos responsáveis, para a gente não ir na onda do mundo. Até muitas igrejas estão indo nessa onda, porque às vezes é tão bonitinho. A gente tem um Harry Potter, né, aí nos cinemas. A gente tem aí, porque é tantas aventuras e as crianças amam isso. E nós precisamos falar a verdade. Nós somos da verdade e nós vamos caminhar na verdade. Os pais, os responsáveis têm muita responsabilidade. E no dia 31 de outubro, a origem mesmo do Halloween era justamente que era um dia que eles falavam com os mortos, se conectar com os mortos. Você sabia disso? Você sabia disso? Nós fazemos parte de um corpo vivo, de um Deus vivo, e nós precisamos falar para as crianças. O inimigo quer as crianças, mas Deus é mais forte, é mais poderoso. Nós precisamos falar a verdade, ter compromisso com a verdade. O inimigo não está brincando. Eu disse até para uma das professoras: eu também não estou brincando. Então nós vamos pregar a verdade para as crianças, sim. E aí eu até lembrei, uma vez, eu vou dizer isso para vocês, eu não conhecia a verdade na época. Eu não conhecia a verdade quando eu era pequenininha. E uma vez eu fui numa cultura inglesa fazer aula de inglês. E a gente estava ali fazendo, eu participei até de um Halloween na época. Foi, gente, com liderança cristã, pessoas cristãs, e está todo mundo indo na onda. E aí eu fiz, gente, aí depois ali a gente conheceu a verdade, meus pais conversaram comigo e a gente nunca mais foi numa festa de Halloween, nunca mais. E sabe, queridos, nós precisamos falar a verdade para as crianças. E Bruninho, ele aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ele disse ali que nunca mais iria para aquelas festas do inimigo, porque ele não queria ter nada de parte com feitiçaria, com bruxaria. Ele agora só quer Jesus. E não ficou só por isso. O Bruninho, ele foi falar para os amiguinhos dele, que ainda gostavam dessas festas, mas não tinham conhecimento da origem da festa. E ele pregou a palavra de Deus e falou do verdadeiro significado para aqueles amiguinhos. E olha aí, essa foi a palavra que nós ministramos às crianças. E é importante nós que estamos aqui, é uma vez na semana falando para as crianças. Se você puder, na sua semana, durante todos os dias, nessa fase agora que estamos, é tão pesado às vezes o clima espiritual. Você pode ser luz, usar a sua palavra para abençoar seu filho, sua filha. E aqui nós falamos com eles, pedimos para eles repetirem: andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, em nome de Jesus. Então fica essa palavra para nós como igreja, uma responsabilidade para nós, vocês como pais, para a gente realmente falar a realidade espiritual e profetizar na vida das nossas crianças, que nada disso vai ter poder na mente e no coração delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, sim. Amados, é o seguinte, hoje tivemos uma eleição aqui, a Assembleia, e mais 3 anos de um novo conselho, mas tivemos a eleição de um presbítero. Então ele hoje já recebeu a ordenação, a capacitação que veio do alto. Na hora da oração sentimos, Deus às vezes permite a gente sentir certas coisas, entendeu? A gente vive por fé, não por sentimento, mas Deus é tão bom que tem horas que a gente sente a unção dele, entendeu? Então que Deus lhe abençoe, entendeu? Você é um presbítero da Igreja de Jesus Cristo em qualquer lugar do mundo, amém? E graças a Deus, e especialmente nessa igreja. Eu chamei Felipe aqui para honrá-lo, porque Felipe é filho dessa casa, filho de Deus, filho dessa casa. Ele nasceu de novo aqui em que ano, mais ou menos? 2004, não, 90 e alguma coisa. 2004. Essa igreja tinha
quantos anos? Tinha 6 anos já. 6 anos, 7 anos, 2004. E teve pessoas, muita gente envolvida no nascimento dele e no discipulado dele também. Ele cresceu aqui, era uma criança, calça curta. E hoje ele é um presbítero. Amém? Porque Felipe, ele se manteve junto comigo. Aí disse, o que é que o senhor tem com esse negócio? Eu digo, eu tenho sim, porque Deus me deu um ministério. Deus me deu essa igreja para tomar conta, desde o começo, desde a fundação. E ele andou junto comigo. E tem mais, não somente junto, porque ele podia andar junto e me esfaquear, mas ele andou junto e ajudando, cooperando, como servo de Deus. E eu só tenho que agradecer, Felipe, viu? Você é um escolhido, você é amado por Deus, é um jovem com um coração puro, um coração abençoado. E ele se submete às coisas de Deus. Ele se submete. Amém? Então, muito obrigado por você aceitar, ter sido corajoso, que eu sei que essa coragem vem de Deus. Amém? E que Deus te abençoe. Amém? Agora, pode ir lá. Queria chamar também a Elisângela. Vem aqui, Elisângela, por favor. Vem cá. Você não veio hoje aqui por acaso. Falei de Felipe. E vem aqui em cima. A Elisângela é a primícia dessa igreja. A gente sempre fala dela aqui. Foi a primeira pessoa que nasceu de novo nessa igreja. Primícia. Primeira adulta, com os filhos. Ela hein? Tá sentindo a idosa. Não, você é jovem. Você é muito amada. Você é filha amada. Entendeu? Nunca vamos esquecer de você. A Elisângela é mãe de Pedro Henrique. Pedro Henrique é cristão também, é um médico hoje, não é isso? Um médico, depois de tanta luta. Eles moram em Campina Grande. E estamos para ir lá, né? Visitar um pessoal lá nessa semana. E vamos na sua casa também visitar o seu filho, visitar o seu neto. A neta, perdão. Como é o nome? Marina. E como é o nome? E Camila. Amém? Pedro Henrique, Camila e Marina. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus, se Deus permitir. Então, essa aqui é uma primícia, a primeira dessa casa, né, Aninha? Que alegria quando recebemos. Deus permite a gente contar essas histórias, essas e tantas outras. Deus lhe abençoe, minha querida. Muito obrigado por tudo, viu? Deus abençoe. Pode aplaudir o Senhor por essa obra. Permanece firme no Senhor até hoje, para a glória de Deus. Amém. E queridos, eu quero só terminar, porque eu vim hoje aqui com esse papel para poder falar. Mateus hoje pregou aqui, né? Leu uma mensagem, que coisa linda. Eu entendi tudo e eu fui tão abençoado. Agora, hoje, antes de vir para cá, em casa, calçando meu sapato, eu tenho meu guarda-roupa, eu recebo as coisinhas que meus netos, meus filhos me dão. E eu deixo algumas vezes lá, eu sentado na cama, olhando para dentro do meu guarda-roupa, onde tem meu sapato, tem graxa, tem um bocado de coisa ali, tem copo d'água, tem tudo, entendeu? Tem pipoca. E ali eu, quando hoje fui me abaixar para calçar o sapato, eu olhei para esse papelzinho que estava lá no fundo do guarda-roupa. Aí eu li: vovô, eu te amo. Que Deus te abençoe. Você é muito especial para mim. Obrigado por tudo. Obrigado por você me levar para passear, para me levar para lugares legais, para brincar, e até eu dormir na sua cama. Mas eu dormi na minha cama não é por minha causa, não, é por causa da avó, que é um amor com essa avó. Aí botou um te amo bem grande aqui. Isso eu acho que ele me deu no final do ano passado, no início desse ano. Mas queridos, eu queria dizer a vocês o seguinte: tudo é um amor. Você pode não ter as qualificações que você queria que tivesse, mas se você tiver amor, vai dar tudo certo. Você tem os filhos criados no Senhor, para a glória de Deus, com muito sacrifício. E você já tem o genro, né? A mesma coisa,
pregou hoje aqui, cheio de graça, cheio de, né? Tem a família dele que já foi conquistada, ali a mãe, a irmã, entende? E você já vê os netos dando os frutos. Isso não existe recompensa. Aí eu digo, eu faria tudo de novo, começaria tudo. Entreguei minha vida para o Senhor, para esse ministério aqui que eu acho ele imenso. Cada um pode fazer e vai fazer, e estamos fazendo. Deus é maravilhoso. Continue se amando. Continue, que você vai receber desses presentes. Não tem ouro, não tem prata, não tem carro, não tem casa. Melhor do que você receber, melhor do que isso aqui, receber uma cartinha dessa aqui, entendeu? E graças a Deus nós não recebemos só uma, recebemos vários, tanto dele como de Ana Júlia. A gente tem um acervo lá grandioso, né? E Deus é bom. Minha mãe, todo mundo sabe, está com Alzheimer, 93 anos. A gente chega em casa, ela está lá naquele estado. Mas quando ela olha para a gente, ela faz assim. Eu vou tentar fazer. Ela faz assim. Reage. Daniel e Evelyn, vem aqui, por favor. Daniel e Evelyn estão indo para Piauí, Teresina, já alugaram casa, né? E tudo lá. Eles estão um tempo aqui conosco, né? Há uma transição na vida deles agora, a gente já sabia disso, mas semana que vem já não vamos estar mais aqui, não é isso? Glória a Deus. Tristeza um pouquinho, né? Mas glória a Deus, amém. Que Deus abençoe vocês, que cumpra-se o plano dele, o propósito dele na vida de vocês, amém. Em tudo, na área profissional, familiar primeiramente, individual, familiar, profissional, e que vocês continuem sendo luz onde vocês estiverem. Há uma história lá em Teresina, eu contei um pouco para vocês. Teresina foi o lugar onde eu cheguei, no Desperta Brasil. A primeira pessoa que me recebeu lá, que foi pela ordem dos pastores lá do estado de Teresina, a Igreja Batista de lá, a ordem dos pastores batistas. Então quem me recebeu disse: aqui a igreja não frutifica. A igreja não frutifica. Depois do Desperta Brasil, eles ligaram para mim, aliás, mandaram um e-mail, tem tudo aí registrado, dizendo: pastor, tem alguma coisa acontecendo. A partir de agora as igrejas estão pregando, não sabe o que está acontecendo. As pessoas estão se convertendo. E eu falei isso já com vocês. Vocês estão indo para um lugar que houve um desatar espiritual para que vidas sejam ganhas. Entendeu? E vocês participaram desse negócio do Desperta Brasil. Aliás, participam ainda. Vocês estão nessa igreja, então vocês têm esse DNA também. Amém? Então vão com a certeza de que há algo novo nesse lugar. Amém? Algo novo foi implantado. Não tocamos trombeta. Deus disse: não toca trombeta. Mas algumas vezes a gente precisa mostrar e dizer, porque se precisarem de alguma coisa, nós estamos prontos. Amém? E eu sei que você pode fazer conexões lá também. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um abraço a vocês.
cuidado deles dia após dia, tens te manifestado de forma sobrenatural. Eles estão sendo enviados agora, Senhor, como parte da tua igreja, para uma terra, Senhor, distante, mas uma terra onde tu habitas ali, Senhor. Então, Deus, vai consolando o coração dos que ficam, dos familiares, da igreja, Senhor, para que haja, Senhor, a certeza de que eles estão sendo enviados, cumprindo não apenas, Senhor, o ID, mas também, Senhor, profissionalmente estão ali sendo plantados naquela terra. Que a prosperidade, Senhor, o tempo novo, ó Pai, as portas abertas, seja uma marca registrada deles, ó Pai. Que eles possam testemunhar do teu amor, possam contemplar as tuas maravilhas, Senhor, e possam gritar alto, Senhor, e bradar alto, e dizendo que foi o Senhor que fez. Que coisa maravilhosa é. Então, Deus, nós os abençoamos, ó Pai, como igreja, como corpo, como família, ó Senhor, para esse novo tempo, e que em nome de Jesus, Senhor, eles possam testemunhar a todos que passarem por eles, sem desperdiçar oportunidade nenhuma de pregar a tua palavra. Nós te agradecemos pelo tempo que tiveram conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos, ó Deus, por tua presença conosco, de seres o que tu és. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado, meu Pai, por essa celebração onde podemos entregar a ti o que te é devido, toda a honra, toda a glória, o louvor, ó Deus, todo louvor, a adoração a ti. Obrigado, Pai, que nessa celebração, ó Deus, nós somos ricamente abençoados, porque o Senhor se manifesta nesse lugar. A tua palavra, ó Deus, adentrou em nossos corações, ó Deus. O teu Espírito tem liberdade aqui, está com liberdade e permanecerá em liberdade conosco, ó Deus. Muito obrigado. Toma conta, abençoa teus filhos, que eles tenham uma semana ricamente abençoada, ó Deus, e que cada um possa ir em paz para seus lares, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e sempre, e para a tua glória. Amém, amém, amém. Amém. Pastora Rebeca tem uns avisos. Rapidinho, ainda de pé mesmo, é só para avisar